Que a paz do Senhor esteja sobre vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho do reino, né? E eu quero ler com vocês João 10, de 11 a 16. Diz assim, Jesus dizendo, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando lá em Êxodo, no capítulo 3, Moisés foi chamado para libertar o povo hebreu da escravidão, ele ficou muito inseguro e perguntou a Deus: e se eles me perguntarem qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Mas qual o sentido do eu sou? Quem se chama eu sou? Jesus, o único Deus vivo e verdadeiro, que desceu dos céus, veio trazer essa resposta. E por 7 vezes ele se apresenta como o eu sou. E uma das 7 vezes ele diz: eu sou o bom pastor. O pastoreio de Jesus precisava de um sacrifício que resultasse na sua morte sacrificial. Jesus deu a vida por nós, suas ovelhas, e vimos isso, né, nesse mês que a gente celebrou a morte e ressurreição de Jesus na Semana Santa. Jesus deu a vida por suas ovelhas, mas ele fez mais, muito mais. Ele nos pastoreia, ele cuida de nós, ele nos disciplina quando necessitamos. Por isso, usa a sua vara e o seu cajado quando é preciso, para não nos deixar cair no abismo e para não nos perdermos em nossa caminhada. Ele nos lava e nos purifica, ele nos restaura, ele não nos deixa cair na escuridão, porque ele é luz. Ele é o bom pastor e por isso pode dizer o sim e o não, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele, como bom pastor, tem as nossas vidas em suas bondosas e poderosas mãos. Há um salmo que todos conhecem, alguns sabem até de cor, que é o Salmo do Pastor, lá em Salmos 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É tão lindo esse salmo. O nosso bom pastor faz tudo isso por suas ovelhas. Nada vai nos faltar, nem as dificuldades, nem as dores. Mas a promessa dele é que, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, ou seja, mesmo que a gente ande pelo caminho do sofrimento, da decepção, da enfermidade, das adversidades, ele estará conosco, nos consolando, nos refrigerando e nos levando a pastos verdejantes e às águas tranquilas.
águas de descanso. O bom pastor estará sempre nos guiando pelo caminho da justiça, por amor ao seu próprio nome, o nome que está acima de todo nome. O bom pastor prepara uma mesa diante de nossos inimigos. E mesa é lugar de comunhão, é lugar de perdão, é lugar de intimidade. Então, o bom pastor prepara essa mesa para que nós possamos perdoar os nossos inimigos, derramando óleo fresco sobre a nossa cabeça. Óleo é unção e representa a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, nos protegendo, nos guardando e nos ensinando a perdoar. E o bom pastor ainda promete que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos para sempre na casa do Senhor. É como se a bondade e a misericórdia dele andasse atrás de nós, nos seguindo. Mas nós temos que clamar por esse pastor. Nós temos que dizer para ele que o queremos como pastor das nossas vidas. Nós temos que querer ser guiados por nosso bom pastor. Nós temos que reconhecer a voz do nosso pastor, porque no mundo há muitas vozes, vozes que querem nos tirar do caminho do bom pastor. Lá em Neemias tem uma passagem interessante que os inimigos de Neemias, os inimigos do povo de Deus, não queriam que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Aí disseram, esse aqui é um profeta, ele está dizendo aqui que não é para construir. Uma falsa profecia, mas Neemias conhecia a voz do pastor dele e não se deixou levar por essa voz que não tinha sintonia com a voz de Deus, com a voz do nosso bom pastor. Há vozes que nos seduzem, nos levando para o caminho do mal, para o abismo e para a escuridão. No livro do profeta Ezequiel, há uma grande advertência sobre os falsos profetas, que Jesus chama de mercenários. Diz assim, lá de Ezequiel 34, do versículo de 1 a 5. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortalecem as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Porque aí eu vou pular para o 11, 12. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, Deus falando, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que as encontra, as ovelhas despertas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Aí eu vou pular para o 15 e para o 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Eu as apacentarei com justiça. Ai, que coisa linda, eu amo esse texto de Ezequiel. As ovelhas são do Senhor Jesus. Os falsos pastores só querem tirar proveito das ovelhas, mas não cuidam delas, não as apacenta. E quando vem o perigo,
o lobo, eles fogem. Os falsos pastores são mercenários porque só querem tirar vantagens, exercendo poder sobre elas. Os falsos pastores não buscam as que se perderam e só querem ter domínio e tirania sobre elas. Os falsos pastores, que Jesus chama de mercenários, não cuidam das feridas das ovelhas, das que estão fracas, das que se desgarraram, das que saíram do aprisco, daquelas que estão necessitadas e perdidas. Eles não se importam com as ovelhas que são de Jesus. O bom pastor quer nos aposentar com amor, com paz, com verdade e justiça. O bom pastor quer cuidar das suas ovelhas porque as ama com um amor que foge ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Nós temos que estar sensíveis para reconhecer a voz do bom pastor. Quando Jesus disse que ele era o bom pastor das ovelhas, ele estava se referindo às ovelhas de Israel, mas em seguida ele fala dos gentios, ou seja, o povo que não é judeu. Ele fala de nós, prometendo nos juntar como um só povo, um só rebanho. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, ou seja, não de Israel. Preciso trazer também essas. Essas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho, um só pastor. Ele sempre está de braços abertos para cuidar de nós, para nos disciplinar quando necessário e nos trazer de volta ao seu aprisco quando nos perdemos. Mas Deus chama bons pastores para representar o próprio Jesus. E esses pastores ouvem a voz do bom pastor e deixam o Espírito Santo trazer a eles sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de amor para apacentar e cuidar do rebanho de Jesus. Os bons pastores que representam o bom pastor ouvem a voz do Mestre Jesus lhes ensinando a pastorear as suas ovelhas. Esses bons pastores sabem que as ovelhas são de Jesus, têm essa consciência, têm esse temor, por isso apacentam as ovelhas com amor, com verdade, com justiça. As ovelhas de Jesus foram o motivo da vida e da morte dele. Por isso, Jesus, sem pestanejar, deu a vida dele por elas, deu a vida dele por nós, suas ovelhas. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo e quer continuar a nos apacentar, a curar nossas feridas e a nos levar às suas águas de descanso, às suas águas de refrigério. Minha oração por você e por mim é que tenhamos ouvidos espirituais para sempre reconhecer e ouvir a voz desse bom pastor e deixarmos ele cuidar de nós com o seu infinito amor. E que nunca nos desgarremos do seu aprisco, do seu reino, porque o reino de Deus é o melhor lugar para se estar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.